Nessa aula sobre meditação, nós vamos explicar todo o desenvolvimento e conclusão da meditação da vida diária, exemplificando como que ela deve ser feita. Sejam todos bem-vindos ao canal Ouvido no Coração de Deus. Eu sou a Flávia Guelardi, da comunidade da União de Famílias de Schanster, e estou aqui para te ajudar a experimentar o amor que Deus tem por você. Vamos juntos rumo ao céu. Então, antes da gente entrar na meditação propriamente dita, eu quero lembrar mais uma coisa que o Padre Kentenich fala sobre a preparação próxima da meditação, ou seja, como preparar nosso coração ao se aproximarmos desse encontro com o Senhor. Ele falou: se eu durmo à noite com determinados pensamentos, eles continuam trabalhando em meu interior durante o sono, e pela manhã, ao despertar, me encontrarei disposto. Então, para que me levanto? De acordo com o nosso método, a partir daqui se trata da consagração da manhã. Preparo os primeiros atos que desejo realizar pela manhã quando acordar. E assim acabam todas as ocupações do dia. Este é o heroísmo, este é o sentido do grande silêncio depois da oração da noite. E o que consiste uma consagração da manhã como esta? Um sinal da cruz, o ideal pessoal, o exame particular, ó minha senhora ou minha mãe, e depois ficar um pouco em sintonia com os pensamentos da meditação. Então, assim ele ensina a nos prepararmos para dormir e quando acordar também já iniciar o dia pensando sobre a matéria que nós vamos meditar. Então, como que se dá o início da meditação? Então, para iniciarmos a meditação, é aconselhável que a gente tenha um caderno, isso eu já falei em outras aulas, para a gente anotar as inspirações que possam surgir. Então, no local que a gente escolheu também, de novo, é bom ter alguma imagem que nos remeta ao mundo sobrenatural, uma cruz, um quadro da Mãe de Deus, uma vela acesa. Para aqueles que gostam de um estímulo auditivo, também pode colocar um canto gregoriano, num volume baixo. Todos esses passos ajudam a criar o clima propício para esse encontro de amor. Então, olha o que o Padre Kentenich fala. Devemos nos deter respeitosamente no lugar em que vamos realizar nossa meditação. Entrar em contato com Deus pessoal e aprender a estremecermos frente a Ele, em um profundo respeito, mas também conversar com Ele com um amor familiar. Então, esse local tem que ser adequado. A gente vai se deter respeitosamente nesse lugar para esse encontro de amor. Então, depois, a gente vai se colocar na presença de Deus, respirando profundamente algumas vezes, para acalmar nossos sentidos, para a gente conseguir se concentrar. Aí a gente vai implorar a ajuda do Espírito Santo, através de uma oração apropriada, e convidamos nosso santo anjo da guarda para participar desse momento tão especial do nosso dia. Mais uma vez o Padre Kentenich nos ensina. Expressando de maneira popular, diremos: agora o bom Deus deixou de lado todos os assuntos do governo do mundo, agora ele vai passar uma meia hora somente comigo, para entrar em um relacionamento somente comigo. Então, essa consciência que a gente tem que ter. Nesse momento da meditação, Deus está ali para mim, para conversar comigo, para mostrar o seu amor e eu também poder responder o meu amor por Ele. E agora o desenvolvimento. Então, a gente vai começar a refletir sobre o tema da nossa meditação. Então, o Padre Kentenich fala: e agora sobre o que meditamos? Certamente não queremos perder de vista para nós que estamos incertos no meio da realidade da vida. A modalidade simples na meditação que tão frequentemente cultivamos. E qual é a sua matéria? Em si, essa matéria é a nossa própria vida. O Deus da vida quer tocar a nossa vida e receber de nossa parte uma resposta de vida. Então, para repetir expressões antigas, isto constituiria em um pós-experimentar e um pós-desgustar das misericórdias divinas e as misérias pessoais. Portanto, minha vida cotidiana é o objeto da meditação. Então, como eu já expliquei, a meditação da vida diária vai pegar um acontecimento da nossa vida para poder meditar sobre ele. Só que, como iniciantes, é difícil a gente começar logo de cara com o acontecimento da nossa vida. Então, a proposta que a gente vai começar a partir da semana que vem nos exercícios práticos é a partir de textos. Primeiro os evangelhos, depois textos de livro de oração, e aos poucos a gente vai se acostumando, E aí a gente vai efetivamente partir para a meditação de um acontecimento da nossa vida,
É importante que esse texto que a gente vai meditar seja um texto conhecido, né? Uma passagem bíblica ou mesmo um texto de livro de espiritualidade, a gente precisa conhecer, né? Por quê? Pois essa reflexão da meditação, como a gente já disse também, não é para a gente adquirir conhecimento, não é para conhecer algo novo, mas para descobrir a verdade que existe naquele texto, o que Deus quer falar com você através dessa passagem. Né? Então, também não é bom escolher um texto muito grande, pois o tempo maior dessa meditação, esses 10, 15 minutos, deve consistir nesse degustar o que Deus está falando, como Ele está mostrando o seu amor por você com essas palavras. Então, um texto longo acaba dispersando as ideias. Então, como que a gente vai fazer? Vai ler com calma, né? Vai se detendo nas partes que te chamam mais atenção. Se tiver alguma inspiração do que o Pai está falando para você com esse texto, você já pode fazer uma anotação no seu caderno, né? Mas não se preocupe se nas primeiras vezes pode parecer que você não está ouvindo nada, né? Com o tempo, o seu coração vai ficar mais sensível e vai captar mais facilmente o que o Pai quer te falar. Então, mais uma frase do Padre Quintas. Se o pensamento me chama a atenção, devo me deter tranquilamente nele, sem me preocupar, temeroso que deveria continuar. Primeiro, segundo, terceiro, isso não é um método de meditação. Se chove, eu deixo que regue. Se não, me esforço para conseguir água. Se Deus me presenteia com um gosto em uma verdade, desfruto dela até que Ele queira. Se não, eu permaneço fiel em meu esforço. A meditação é primeiramente uma escola de amor, não uma escola de pensamento ou uma escola de sonho, preparação para uma pregação. Não é o muito saber que satisfaz a alma, mas o gostar e o degustar as coisas divinas. A reflexão é um meio para um fim. Assim que a alma se sente aquecida, deve se deter. Então, pode ser que logo na primeira frase você já deva parar para degustar o que o Pai está lhe mostrando. Enquanto você perceber que aquele pensamento, né, aquela frase está aquecendo o seu coração, não precisa continuar lendo. Você fica naquilo. Você pode passar todo o tempo determinado para meditar nessa única frase ou esse pensamento. Não se preocupe em ler tudo o que você tinha se proposto. O texto é só um auxílio para esse encontro com Deus. Se o Pai está te falando, então ouça e converse com Ele. Numa próxima meditação, não precisa escolher algo novo. Você pode retornar de onde parou ou meditar mesmo aquela mesma frase novamente. Se você sente que ainda tem carne no osso, você vai lá remoendo aquele pensamento ou aquela frase, tá? Então, esse tipo de diálogo com Deus consiste em encontrar a verdade que Deus quer te mostrar e, através dessa verdade, aumentar essa vinculação e seu amor a Ele. Por exemplo, vou dar só um exemplo aqui, no versículo que está em Filipenses 4, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, Deus pode estar querendo mostrar para você a verdade que Ele é o supremo bem, que para aqueles que estão em comunhão com Ele, que estão em amizade com Ele, em estado de graça, quer dizer, sem pecado mortal, é possível realizar qualquer coisa. Outra verdade presente nesse versículo é que Deus nos concede a força, as graças necessárias para cumprirmos nossa missão. E é Ele quem nos sustenta a cada instante de nossa existência. Então, dessa verdade que você enxergou, pode ser que Deus esteja te convidando a fazer uma boa confissão para permanecer em estado de graça, ou Ele pode estar animando você a buscar as forças nele, se estiver se sentindo abatido, ou ainda Ele pode estar confirmando que você deve assumir aquele apostolado para o qual você foi convidado. Enfim, o Pai está falando com você, para a sua realidade. E se você estiver disposto a ouvi-lo, vai se sentir mais próximo dele e vai começar a enxergar em seu dia a dia o cuidado amoroso que ele tem por você. Então, como a gente já falou em outras aulas, o Padre Quente nos propõe 3 perguntas que podem ajudar a desenvolver esse encontro com o Senhor e com a Virgem Maria. Não são questões obrigatórias, assim, que você tem que fazer, mas são um instrumento que nos ajuda a não nos dispersar. Então, tenha sempre em mente que a meditação não é um momento de estudo ou de esclarecimento de conceitos, mas um tempo para estar com Deus, para experimentar o seu amor e para nos encontrarmos com Ele e para crescer na intimidade. Então, quais são as 3 perguntas propostas pelo Padre Quintas? A primeira, o que Deus me diz com isso? A segunda, o que eu digo a mim mesmo? E a terceira, o que eu respondo a Deus?
Então, a primeira pergunta faz mover nossa inteligência, procurando enxergar a verdade por trás daquela matéria que estamos meditando. A segunda nos ajuda a propor aquela verdade para os nossos afetos, para integrarmos a nossa vida, a nossa pessoa. E a terceira é a nossa resposta de amor. Depois de enxergarmos a verdade, integrarmos essa verdade com os nossos afetos, a gente pode aderir a ela e assim crescer no amor. E aí, depois de responder essas 3 perguntas, vem a conclusão da meditação. Então, como a gente encerra? A gente termina a meditação com uma oração de ação de graças e, dependendo do que a gente meditou, a gente pode concluir com algum propósito ou intenção. Se a gente sentiu que não foi muito bem, que não deu muito certo, a gente pede perdão. E a gente pode anotar em nosso caderno as inspirações que a gente teve e o que tocou mais no nosso coração nesse tempo de oração. Então, agora com essa aula a gente encerra essa primeira parte teórica de como funciona a meditação da vida diária. Se vocês têm alguma dúvida, por favor, pode mandar pelo e-mail ouvido no coração de Deus, sem cedilha e sem acento, @gmail.com, ou pode ser através do Instagram Flávia NC Guelard ou no Facebook Flávia Nunes Costa Guelard. Então, nesses próximos dias, eu sugiro que vocês revejam as aulas dessa semana ou leiam o material que será disponibilizado hoje com tudo que a gente viu até aqui. Continue praticando as pausas criadoras para que na próxima aula já estejam preparados para o nosso primeiro exercício prático. Então, eu já vou adiantar para vocês qual vai ser a matéria da nossa próxima aula, da nossa primeira meditação prática. Ele está em João, capítulo 10, versículo 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Então, fiquem com Deus e até mais. Se você gostou desse conteúdo, por favor, clique no joinha e se inscreva no nosso canal. Muito obrigada!